Olá, amigos, tudo bem? Bem, espero que sim. Estamos de volta aqui para darmos então continuidade à nossa leitura e estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Aqueles que estão chegando pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Obrigado pela presença de vocês. Espero que se inscrevam e dê o like de gostei. Bem, meus amigos, para vocês que estão chegando pela primeira vez aqui, eu tenho que informar vocês que nossa leitura e estudo aqui se fazem por aproximadamente 30 minutos. Sendo assim, cada capítulo eu divido por partes. Ok? Então nós nos encontramos na segunda parte, conforme vocês estão vendo aqui em cima, né? No capítulo de número 4. Ok? Que vai falar agora então sobre os laços de família fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade da existência. Então ele vai explicar e falar sobre isso. Ok? Hoje é dia 19 de setembro de 2023. E por que eu considero leitura e estudo? Porque eu dou minhas opiniões. Nem sempre eu concordo com as coisas que foram ditas aqui pelos espíritos. Ok? Então vamos lá, minha gente. Número 18. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, eles são fortalecidos e se estreitam. É o princípio oposto que os destrói. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidos pela afeição, pela simpatia e semelhança de inclinações. Esses espíritos felizes, por estarem juntos, procuram-se a encarnação, ponto e vírgula. A encarnação não os separa senão momentaneamente, porque depois de uma reentrada na erraticidade, reencontram-se. Bem, o que é aqui para quem está começando a aprender o Espiritismo, ok? O que é, ele fala aqui, ó, reentrada na erraticidade, reencontros. O que é a reentrada que é a reentrada na erraticidade? É quando nós morremos, né, o corpo físico, e vamos para a vida espiritual. Então a pátria espiritual denomina-se como erraticidade. Ok? Então aqui, na erraticidade reencontram-se como amigos ao retorno de uma viagem. Frequentemente mesmo, eles se seguem na encarnação, tá vendo? Mesmo estando encarnado, aqueles que estão desencarnados nos seguem. Onde se reúnem numa mesma família ou no mesmo círculo, tá vendo? Ou estamos encarnados juntos ou não. Ele continua, trabalhando em conjunto para seu mútuo adiantamento. Se uns estão encarnados, como eu falei antes, né? E outros não o estão, por isso não estão menos unidos pelo pensamento, conforme eu falei até antes, né? Pois é. Os que estão livres, né, aqueles que não estão encarnados, velam sobre os que estão cativos, ou seja, os que estão encarnados. Os mais avançados procuram fazer progredir os retardatários. Depois de cada existência, deram um passo no caminho da perfeição. Cada vez menos ligados à matéria. Sua afeição é mais viva, pelo fato mesmo de ser mais depurada, não perturbada mais pelo egoísmo, nem pelas nuvens das paixões. Eles podem, pois, assim, percorrer um número ilimitado de existências corporais,
sem que nenhum prejuízo afete sua mútua afeição. Entenda-se que se trata aqui da afeição real, de alma a alma, a única que sobrevive à destruição do corpo, porque os seres que não se unem neste mundo, senão pelos sentidos, né, não tem nenhum motivo para se procurarem no mundo dos espíritos. Está vendo? Se aqueles que se casam, por exemplo, né, se unem apenas por interesse, não tem aquele amor mesmo sincero, não vai continuar essa amizade do outro lado. Claro que não, né? Não há de duráveis senão as afeições espirituais. As afeições carnais se extinguem com a causa que as fez nascer, tá vendo? Ora, essa causa não existe mais no mundo dos espíritos, enquanto que a alma existe sempre. Quanto às pessoas unidas pelo único móvel do interesse, elas não estão realmente em nada unidas umas à outra. A morte as separa sobre a terra e no céu. Tá vendo? Quando a união é simplesmente pelo interesse, ela do outro lado, claro, ela deixa de existir. Número 19. A união e a afeição que existe entre os parentes são indício da simpatia anterior que os aproximou. Também se diz, falando de uma pessoa cujo caráter, gostos e inclinações não têm nenhuma semelhança com os seus parentes, que ela não é da família. Dizendo isso, anuncia-se maior verdade do que se crê. Deus permite nas famílias essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para alguns e de meio de adiantamento para outros. Os maus se melhoram, pouco a pouco, ao contato dos bons e pelos cuidados que deles recebem. Seu caráter se abranda, seus costumes se depuram e suas antipatias se apagam. É assim que se estabelece a fusão entre as diferentes categorias de espíritos, como ocorre na Terra entre as raças e os povos. Então essa mistura, né, às vezes, como ele falou aqui, fulano nem parece que é da família, pensa diferente. Realmente é o espírito que está passando por uma nova experiência no meio dessa família. Ele vai aprender alguma coisa e vai ensinar muita coisa também, ok? E no futuro, pode ser até que ele venha fazer parte da família. Isso que é interessante, né? Quando ele passa a ter simpatia por aqueles que cuidaram dele. Vamos lá? Número 20. O temor do aumento indefinido da parentela, o cara que pensa isso é egoísta, né? Vamos lá. Em consequência da reencarnação, é um temor egoísta, claro, é um temor do egoísta, que prova não se sentir um amor não sentir um amor bastante amplo para transportá-lo sobre um grande número de pessoas. Ponto. Bem, gente, sobre isso aqui, imagina como tem gente que possa pensar assim, ser tão egoísta assim. Se nós amamos uma pessoa, duas ou três, a nossa família, nossos parentes mais próximos, esse sentimento, esse prazer, né, é enorme quando estamos juntos, reunidos, não é verdade? Imagine o prazer de estarmos reunidos a um número enorme, indefinido. É imensurável. Não dá para a gente falar quanto seria esse prazer, não é verdade? É por isso que os espíritos que trabalham para o bem têm esse sentimento, esse amor, né? Num tamanho que a gente desconhece. Realmente, ele deve vir num prazer muito grande. Vamos lá. Como Jesus, né, que ama a todos. Imagine. Vamos lá. Ele continua. Um pai que tem vários filhos ama-os, pois menos que se tivesse apenas um.
mas que os egoístas se tranquilizem, pois esse temor não tem fundamento. Claro que não, né? Do fato de homem ter tido 10 reencarnações, não se segue que ele encontrará no mundo dos espíritos 10 pais, 10 irmãs, 10 mães, né? 10 mulheres, e um número proporcional de filhos e de novos parentes. Ele aí não reencontrará sempre, senão os mesmos objetos da sua afeição, que lhe foram ligados sobre a terra, sob títulos diferentes, ou talvez pelo mesmo título, né? Ou fulano foi nosso pai, ou foi nosso filho, ou foi sempre nosso pai, ou sempre nosso filho, ok? Isso pouco importa, que ninguém na verdade é pai de ninguém, a não ser Deus, que criou tudo, né? Do resto somos todos irmãos. Número 21. Vejamos agora as consequências da doutrina da não reencarnação. Essa doutrina anula necessariamente a pré-existência da alma. Quer dizer, a alma não existia antes de nascer, né? Antes do ser nascer. As almas sendo criadas ao mesmo tempo que o corpo, não existe entre elas nenhum laço anterior, claro. São completamente estranhas uma das outras. O pai é estranho ao seu filho. A filiação das famílias se encontra, assim, reduzida unicamente à filiação corporal, sem nenhum laço espiritual. Não há, pois, nenhum motivo para se glorificar de ter tido por ancestrais tais ou tais personagens ilustres. Claro que não tem motivo, né? Não era nada nosso. Com a reencarnação, ancestrais e descendentes podem ter se conhecido, vivido juntos, se amado e se encontrarem reunidos mais tarde para estreitar seus laços simpáticos. Quer dizer, a reencarnação tem muito mais lógica, né? E mais vantagem. Não só lógica, né? Vamos lá, número 22. Isso quanto ao passado. Quanto ao futuro, segundo um dos dogmas fundamentais que decorre da não reencarnação, o destino das almas é irrevogavelmente fixado depois de uma única existência. A fixação definitiva do destino implica a cessação de todo progresso, pois se há algum progresso, não há mais destino definitivo, segundo tenham bem ou mal vivido. Elas vão imediatamente para a morada do bem, aventurados, ou para o inferno eterno. São assim imediatamente separadas para sempre, e sem esperança de jamais se aproximarem de tal sorte que pais, mães e filhos, maridos e mulheres, irmãos, irmãs, amigos, não estão jamais certos de se reverem. É a ruptura mais absoluta dos laços de família. Bem, aqui está bem claro, né? Se houvesse apenas uma vida, o teu filho que você ama, tua mulher, bem, enfim, se ela for para o inferno ou você para o céu, ou vice-versa, jamais vão se reencontrar. Então a família se acaba, né? Se não houver a reencarnação, fica difícil. Vamos lá. Com a reencarnação e o progresso que lhe é consequência, todos aqueles que se amaram reencontraram-se sobre a terra e no espaço e gravitam juntos para chegar a Deus. Os que falham no caminho retardam seu adiantamento e sua felicidade, mas não está perdida toda a esperança da sua
deixa eu ver aqui, da esperança, ajudados, encorajados e sustentados por aquele que os amam, sairão um dia do lamaçal em que estão mergulhados. Com a reencarnação, enfim, a solidariedade perpétua entre os encarnados e os desencarnados, com o estreitamento dos laços afetivos. Tá vendo? Número 23. Em resumo, 4 alternativas se apresentam ao homem para seu futuro de além-túmulo. Primeira, o nada, de acordo com a doutrina materialista. Segunda, a absorção no todo universal, de acordo com a doutrina panteísta. Terceira, a individualidade, com a fixação definitiva da sua sorte, quer dizer, o céu e o inferno, segundo a doutrina da igreja. E quarta, a individualidade com progresso indefinido, segundo a doutrina espírita. De acordo com as duas primeiras, os laços de família se rompem depois da morte e não há nenhuma esperança de reencontro. Com a terceira, há a chance de se rever, contanto que se esteja no mesmo meio. Claro, se for para o mesmo local, né, for para o céu, todo mundo, vai ser uma beleza. Se separou, já era. Esse meio pode ser tanto o inferno como o paraíso, claro. Com a pluralidade das existências, que é inseparável da progressão gradual, há a certeza na continuidade das relações entre aqueles que se amaram. E está aí o que constitui a verdadeira família. Ok? Então é isso, gente. Está explicando bem aqui, né? O motivo pela lógica, né? Vamos lá. Agora, a instrução dos espíritos vai falar sobre o limite da encarnação. Quais são os limites da encarnação? Foi feita a pergunta. Resposta. A encarnação não tem, propriamente falando, limites nitidamente traçados, se entende por isso o envoltório que constitui o corpo do espírito, já que a materialidade desse envoltório diminui à medida que o espírito se purifica. Em certos mundos mais avançados que a Terra, ele já é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, por conseguinte, menos sujeito às vicissitudes. Num grau mais elevado, é diáfano e quase fluídico. De grau em grau, ele se desmaterializa e acaba por se confundir com o espírito, segundo o mundo a que o espírito é chamado a viver. Este toma o envoltório apropriado à natureza desse mundo. Quer dizer, está falando aqui do perispírito, ok? É uma substância que nos envolve. Então, se eu for para um determinado planeta, conforme fala aqui no final, este toma, quer dizer, eu vou pegar daquele planeta um envoltório apropriado àquele planeta, ok? Para quem é espírito é muito importante saber disso, sabia? Porque eu frequentei uma casa e os médicos achavam que o perispírito da gente ia se purificando, modificando, e que a gente ia levar esse perispírito que temos atualmente para sempre. Não, nosso perispírito é formado da substância do planeta que habitamos. Está bem claro aqui e também está lá no livro dos médios, ok? E no livro dos espíritos. Fala bem claramente sobre isso. Que a cada mundo que a gente vai habitar, nós pegamos as propriedades daquele planeta para formar o nosso perispírito. E que nós fazemos isso intuitivamente. Ok? Aí foi perguntado ao espírito, como assim intuitivamente? Ele falou, da mesma forma que vocês, seres humanos, respiram sem tomar conhecimento que está respirando.
Então, é bem simples. Vamos lá. Ele continua. O próprio perispírito suporta transformações sucessivas. Ele se eteriza cada vez mais, até a depuração completa, que constitui os espíritos puros. Tá vendo? Se mundos especiais são destinados como estação aos espíritos mais avançados, estes não estão ligados ali como nos mundos inferiores. O estado de desligamento em que se encontram lhes permite se transportarem por toda parte em que os chamam as missões que lhes são confiadas. Quando se torna espírito puro, como se fosse um anjo, eles vão para toda parte. E ele continua. Se considera a encarnação sob o ponto de vista material, como ocorre sobre a Terra, pode-se dizer que ela é limitada aos mundos inferiores. Depende do espírito, por conseguinte, dela livrar-se mais ou menos rapidamente, trabalhando pela sua depuração. Deve-se considerar também que, no estado errante, quer dizer, nos intervalos das existências corporais, a situação do espírito está em relação com a natureza do mundo, ao qual se liga, pelo seu grau de adiantamento, que assim, na erraticidade, ele é mais ou menos feliz, livre e esclarecido, segundo seja mais ou menos desmaterializado. Quem trouxe essa informação foi São Luís. Isso foi em 1859. Ok? Necessidade da encarnação. Deixa eu ver que tamanho vai ser esse. Não sei se vai dar tempo, acho que sim. A necessidade da encarnação. A encarnação é uma punição e não há senão espíritos culpados que a ela estejam obrigados. Será que é uma punição a encarnação? Acho que não, acho que é uma necessidade do espírito evoluir. Não se trata de punição. Vamos lá. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que possam cumprir com a ajuda de uma ação material os desígnios cuja execução Deus lhes confiou. Ela é necessária a eles mesmos, porque a atividade que são obrigados a desempenhar ajuda o desenvolvimento de sua inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve considerar igualmente a todos os seus filhos. É por isso que dá a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir, a mesma liberdade de agir. Todo privilégio seria uma preferência, e toda preferência uma injustiça. Mas a situação não é para todos os espíritos, senão um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe na sua entrada na vida, como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. Aqueles que cumprem essa tarefa com zelo vencem rapidamente e menos penosamente seus primeiros degraus da iniciação. E gozam mais cedo os frutos dos seus trabalhos. Aqueles, ao contrário, que fazem mau uso da liberdade que Deus lhe concede, retarda o seu adiantamento. É assim que, por sua obstinação, podem prolongar indefinidamente a necessidade de se reencarnar. É então que a encarnação se torna um castigo. Quem falou isso foi São Luís. Então, meu amigo, fala aqui sobre o limite da reencarnação. Não existe limite. Quanto é a reencarnação? Ou seja, também fala,
Ah, é um castigo de Deus? Não. É uma necessidade, uma oportunidade que Deus deu para cada um de nós para que a gente cresça, aprenda, evolua para participar do mundo onde existe uma felicidade plena. Mas para dar valor à felicidade, nós temos que aprender, né, como conquistar a felicidade. A cada um a sua obra, não é verdade? Número 26. Nota. Uma comparação vulgar para compreender melhor esta diferença. O estudante não alcança os graus da ciência senão depois de ter percorrido a série de classes que a ela conduz. Essas classes, qualquer que seja o trabalho que exijam, são um meio de atingir o fim e não uma punição. O estudante laborioso abrevia a caminhada e nela encontra menos espinhos. Ocorre de outro modo para aquele cuja negligência e preguiça obrigam a recomeçar certas classes. Não é o trabalho da classe que é uma punição, mas a obrigação de recomeçar o mesmo trabalho. Assim ocorre com o homem sobre a terra. Para o espírito do selvagem, que está quase no início da vida espiritual, a encarnação é um meio para desenvolver sua inteligência, mas para o homem esclarecido, no qual o senso moral está amplamente desenvolvido e que é obrigado a recomeçar as etapas de uma vida corporal plena de angústias, enquanto que poderia já ter alcançado o objetivo, é um castigo pela necessidade em que se encontra de prolongar sua demora nos mundos inferiores e infelizes. Aquele que, ao contrário, que trabalha ativamente pelo seu progresso moral, pode não somente abreviar a duração da encarnação material, mas vencer de uma só vez os degraus intermediários que o separam dos mundos superiores. Os espíritos não poderiam se encarnar senão uma vez. Desculpa, eu vou ler de novo. Os espíritos não poderiam se encarnar senão uma vez sobre o mesmo globo e cumprir suas diferentes existências em esferas diferentes, quer dizer, ficar pulando de mundo em mundo, né? Vive uma vida num planeta, depois vai para outro, está perguntando se poderia acontecer isso. E ele vem. Essa opinião só seria admissível se todos os homens estivessem sobre a Terra. Está vendo? No mesmo nível intelectual e moral. Se aqui todo mundo pensasse igual, né? Aí poderia até acontecer. As diferenças que existem entre eles, desde o selvagem ao homem civilizado, mostram os degraus, que são os degraus. Ora, qual seria o das encarnações efêmeras de crianças? Espera aí, eu estou pulando alguma coisa aqui. Os degraus que são chamados a vencer. Quer dizer, cada um tem um degrau, não é verdade? A encarnação, aliás, deve ter um fim útil. Ora, qual seria o das encarnações efêmeras de crianças que morrem em tenra idade? Né? Verdade? Elas teriam sofrido sem proveito para elas e para os outros. Deus, cujas leis são soberanamente sábias, não faz nada de inútil. Pela reencarnação sobre o mesmo globo, quis que os mesmos espíritos, encontrando-se de novo em contato, tivessem ocasião de reparar os seus erros recíprocos em razão das suas relações anteriores. Ele quis, por outro lado, assentar os laços de família sobre uma base espiritual e apoiar sobre uma lei natural os princípios de solidariedade,
de fraternidade e de igualdade. Bem, meus amigos, terminamos então o capítulo 4, com 30 minutos exatamente. E a próxima será então o capítulo 5, primeira parte. Ok? Espero que possamos ter entendido bem aqui o que eles nos explicaram, a reencarnação, e por que não há possibilidade de ter uma vida só. Imagina uma criança, né? Quando ela morre. Para onde que ela vai? Para o céu ou para o inferno? Se ela for para o céu, ela fez alguma coisa para merecer o céu? Se ela for para o inferno, ela fez alguma coisa para ser castigada? Pois é. Então é impossível, não tem lógica nenhuma a vida ser uma só. Ok? Então, vamos ficar por aqui. Até a próxima. Não esqueçam de nos ajudar dando o like de vocês. Ok? Tchau.